Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a este curso de autoconhecimento. Hoje chegamos ao tópico número 22 do curso. Um tema fundamental. Hoje falaremos sobre a meditação. Como já sabemos, este curso tem como objetivo nos ensinar ferramentas que nos permitam despertar a consciência e conhecer a nós mesmos. E, para isso, a meditação é uma ferramenta essencial. É por meio da meditação que podemos compreender e resolver os diferentes aspectos negativos que marcam a nossa psicologia, superar traumas, fobias e cada uma das nossas formas negativas de ser, alcançando, assim, mudanças profundas e radicais dentro de nós. Hoje iremos compreender em detalhe o que é a meditação e para que ela serve. Quais são os diferentes tipos de meditação que existem e, sobretudo, quais são aqueles que realmente podem nos conduzir a uma mudança radical e definitiva em nós mesmos? Além disso, veremos hoje quais são os passos necessários para alcançar a meditação correta. Devemos começar refletindo sobre um fato essencial. Na vida, a única coisa verdadeiramente importante é a mudança radical, total e definitiva. Todo o resto, sinceramente, tem pouca ou nenhuma importância. O que acontece é que, normalmente, tentamos resolver nossos problemas promovendo apenas mudanças externas. E não entendemos por que, apesar de mudarmos de trabalho, de parceiros, de lugar ou até de país, os problemas continuam nos perseguindo. Repetimos as mesmas situações, cometemos os mesmos erros e sofremos das mesmas doenças. Isso acontece porque não compreendemos que, não importa quantas mudanças externas façamos, se a verdadeira causa de todos os nossos problemas está dentro de nós mesmos, nos nossos modos negativos de ser. São esses modos que atraem constantemente as circunstâncias difíceis da nossa vida. Assim, podemos compreender que, se realmente desejamos uma mudança verdadeira, precisamos aprender a meditar. Aquele que não sabe meditar, que vive na superficialidade e não sabe aprofundar o estudo de si mesmo, jamais conseguirá dissolver o ego. Permanecerá como um tronco indefeso em meio ao mar agitado da existência. Continuará reagindo com violência diante de situações violentas, com fraqueza, tristeza ou desespero diante das adversidades, com ganância, luxúria ou preguiça, dependendo das circunstâncias, sem jamais alcançar um verdadeiro domínio sobre si mesmo. Por isso, é necessário sermos sérios e deixar de lado tantas formas de meditação inconsequentes, superficiais e vazias, que encontramos por toda parte. Meditações que não produzem mudanças reais. Devemos, ao contrário, concentrar-nos em práticas meditativas que realmente nos conduzam a uma transformação profunda e verdadeira. Mas afinal, o que é a meditação? A meditação é o meio pelo qual, através do silêncio interior, podemos unir-nos à parte divina que existe em nós. Por isso, ela é o caminho para alcançar a verdadeira sabedoria. Disse que a meditação é o pão dos sábios, porque, no mundo interior, o alimento é a sabedoria. E é por meio da meditação que obtemos sabedoria sobre nós mesmos e sobre todo o universo. Na meditação profunda, conseguimos chegar às causas de cada um dos nossos medos, condicionamentos e modos errôneos de ser, para erradicá-los definitivamente e resgatar a sabedoria, ou seja, a consciência que estava ali aprisionada. Portanto, a meditação que realmente nos serve é aquela que nos conduz à transformação, aquela que nos leva a gerar mudanças reais e profundas em nós mesmos. Existem diferentes tipos de meditação, e isso é algo que precisamos analisar com atenção. Existem muitas meditações pseudoesotéricas, muito difundidas por toda parte, com inúmeros métodos e técnicas. São meditações inconsequentes, que apenas nos conduzem a um estado agradável de relaxamento, seja ao ouvir um som, concentrar-se em algo ou observar algum conteúdo interior. Quando saímos desse tipo de prática, é verdade que nos sentimos bem e relaxados. Porém, como não houve uma mudança interna real, por que não compreendemos nem eliminamos nossos erros, basta enfrentarmos uma situação adversa para que o ego se manifeste novamente e todo aquele estado de relaxamento desapareça. Esse tipo de meditação, que não gera transformação, acaba sendo uma perda de tempo. E se realmente aspiramos a um avanço interior verdadeiro, precisamos deixar essas práticas de lado e assumir uma postura séria diante do trabalho interior.
Por outro lado, existem as meditações transcendentais, que são aquelas que buscam uma mudança real no indivíduo. Neste curso, aprenderemos duas práticas desse tipo. Hoje, veremos os passos para alcançar uma meditação transcendental conhecida como meditação reflexiva, que nos permitirá aprofundar o estudo da nossa psicologia e promover mudanças radicais dentro de nós. A outra prática será estudada na lição 36, chamada Meditação e Koans, uma meditação extraordinária que nos permitirá acessar a sexta e a sétima dimensões da natureza e vivenciar diretamente a grande realidade. Como já foi dito, hoje nos concentraremos na meditação reflexiva. Essa meditação nos leva a buscar dentro de nós as causas das nossas reações negativas, das dores, dos sofrimentos e das atitudes equivocadas. Ao reconhecê-las e eliminá-las, resgatamos a essência, a virtude que estava aprisionada nesses defeitos. A cada prática meditativa, alcançamos uma mudança interior. E, ao enfrentarmos situações que antes despertavam essas formas negativas de ser, agora, por tê-las compreendido e eliminado na meditação, poderemos agir de maneira consciente. E qual é a matéria-prima da meditação? A matéria-prima que utilizamos na meditação reflexiva são todas as situações e circunstâncias que vivenciamos na vida, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis. E quanto mais intensas e impactantes elas forem, melhor, pois tudo o que acontece conosco tem como finalidade revelar os defeitos psicológicos que precisamos trabalhar e que, de outra forma, permaneceriam ocultos dentro de nós. Na meditação, refletimos sobre os defeitos que se manifestaram nessas experiências, especialmente nas situações desagradáveis, o ódio, a raiva, a vingança, a dor, o sofrimento, a autocompaixão, o ciúme, os impulsos suicidas, o medo, entre tantos outros. Todos esses estados aprisionam uma grande quantidade da nossa energia. De modo especial, estudamos também todas as cenas em que se manifestam os eus lascivos, pois é através dessa compreensão que podemos alcançar a tão necessária castidade. É comum termos a tendência de protestar contra os acontecimentos desagradáveis da vida, simplesmente porque não sabemos ver a utilidade que eles têm. Devemos aprender, por meio da meditação, a extrair desses acontecimentos os elementos indispensáveis para o nosso crescimento e desenvolvimento interior. Quando começamos a sentir o gosto pela meditação, quando passamos a extrair sabedoria de cada situação que a vida nos apresenta diariamente, começamos a experimentar o chamado sabor-trabalho. Então, surge em nós a necessidade de aproveitar esses momentos todos os dias para refletir, para praticar a morte psicológica e para libertar a consciência. Dessa forma, começamos a perder o gosto pelo sabor-vida, que é o prazer mecânico de viver como sempre vivemos, identificados com tudo o que acontece, reagindo negativamente, fascinados pelas circunstâncias e sem jamais nos aprofundarmos em nada. Assim, deixamos de nos identificar com esta vida que nada mais é do que uma roda que gira mecanicamente, com suas circunstâncias agradáveis e desagradáveis, sempre recorrentes. Devemos compreender que não podemos parar essa roda. As situações da vida continuarão a acontecer de forma mecânica. No entanto, à medida que estudamos, compreendemos e eliminamos de dentro de nós os elementos que constituem cada um dos nossos defeitos psicológicos, a nossa atitude diante dos acontecimentos começa a mudar. Então, as circunstâncias da vida deixam de nos afetar como antes. E quando já não vibramos com determinado lugar, situação ou pessoa, mudanças começam a ocorrer espontaneamente no mundo exterior. Assim, passamos a experimentar transformações reais e positivas também fora de nós, porque, como está dentro, está fora. Um ponto fundamental para aproveitar plenamente a meditação reflexiva e alcançar uma compreensão verdadeira dos nossos próprios erros é libertar-nos da forte tendência que temos de culpar os outros pelas nossas reações equivocadas e pelos nossos estados internos negativos. A realidade é que somos os únicos responsáveis pelas circunstâncias desagradáveis da nossa vida, pois são as nossas formas negativas de ser que as atraem e as geram. Além disso, precisamos compreender que não podemos mudar ninguém. A única pessoa que podemos transformar somos nós mesmos. Por isso, mais importante do que culpar, julgar, criticar ou acusar os outros, é julgar-nos impiedosamente. É dessa forma que alcançamos mudanças reais em nós mesmos e desenvolvemos a humildade necessária para nos colocarmos no lugar do outro,
compreendê-lo e perdoá-lo. Pois bem, tendo compreendido tudo isso, vejamos agora quais são os passos da prática da meditação reflexiva. O primeiro passo é encontrar um lugar tranquilo, onde possamos nos concentrar e meditar sem interrupções. O segundo passo é harmonizar esse ambiente. Devemos retirar as energias negativas do local onde realizaremos a prática, entoando o canto do berilim, e depois fechar o espaço para que essas energias não possam retornar, formando o círculo mágico de proteção. Essas conjurações de proteção foram ensinadas na Conferência 7. O terceiro passo é implorar a ajuda daquela parte superior da nossa consciência, que é o nosso ser interior, ou Deus em nós. Pedimos que Ele nos guie durante a prática, que nos permita observar e compreender os eus, e que nos ajude a eliminar cada um deles, para que a nossa consciência seja libertada. O passo seguinte é realizar um breve processo de relaxamento, para entrarmos em um estado de harmonia. Relaxaremos o centro emocional, a mente e o corpo físico. Para relaxar a emoção, respiramos profundamente por alguns minutos, inspirando lenta e longamente pelo nariz e expirando rapidamente pela boca. Para relaxar a mente, concentramos nossa atenção, por alguns minutos, nos sons ao nosso redor, sem nos identificarmos com eles. Ouvimos um som e o deixamos passar, depois ouvimos outro, sempre buscando sons cada vez mais distantes. Aos poucos, experimentaremos como a mente começa a se aquietar e a silenciar. Em seguida, relaxamos o corpo físico. Para isso, imaginamos uma luz brilhante entrando pelo dedão do pé direito e, pouco a pouco, relaxando cada parte do corpo. Enquanto fazemos isso, ordenamos mentalmente que cada parte se solte, se acalme e relaxe. Podemos percorrer todo o corpo dessa forma 3 vezes, até sentirmos um relaxamento profundo e confortável. Uma vez alcançado esse estado de harmonia, relaxamento e concentração, entramos então na meditação reflexiva. Reconstruímos em nossa mente aquela cena da nossa vida sobre a qual vamos meditar, seja uma situação de raiva, violência, luxúria, ciúme, orgulho, medo ou qualquer outro estado negativo. Trata-se de reviver o cenário no qual aquele modo de ser que queremos compreender e eliminar se manifestou em nós. Podemos inclusive estudar diferentes cenas em que esse mesmo defeito apareceu, para obter mais detalhes e uma compreensão mais profunda. Tentamos lembrar a cena da forma mais fiel possível, tal como ela aconteceu. A reconstrução de uma cena permite verificar diretamente a intervenção dos diferentes eus que participaram daquela situação. Existe um mantra que pode nos ajudar a recordar todos os detalhes da cena, que é o mantra Raon, Gaon. Nós o entoamos mentalmente várias vezes, até conseguirmos reconstruir a cena com clareza e fidelidade. Esse mantra é recitado da seguinte forma: Raum Gaum Raum Gaum. Dentro dessa cena, vamos observar tudo o que se manifestou em nós, tanto na mente quanto na emoção. Cada desejo que sentimos, todas as reações do corpo, cada palavra que dissemos e as causas internas que motivaram cada uma dessas reações. Observemos também o que estávamos imaginando naquele momento. Em resumo, vamos observar detalhadamente tudo o que se manifestou em nós, porém sem nos identificarmos com nenhum desses defeitos. Para isso, é fundamental olhar a cena como se fosse um filme. Devemos nos dividir em dois, o observador e o observado. O observador é a nossa consciência, que observa a cena de fora. O observado são todos os eus que vamos descobrir atuando em nós naquela situação. Ao recordar a cena, emoções, sensações e pensamentos voltarão a se ativar em nós. E não devemos nos identificar com nenhum deles. Devemos continuar observando e eliminando, para não cair no erro de alimentar o ego em vez de dissolvê-lo. Se estivermos meditando sobre uma cena de raiva e nos identificarmos com ela, voltaremos a sentir raiva. Se estivermos estudando uma cena de luxúria e nos identificarmos, acabaremos sexualmente excitados. E, assim, a prática deixará de cumprir seu verdadeiro objetivo.
Vamos observar tudo isso e nos julgar sem piedade, sem nos justificar, sem omitir absolutamente nada, com o sincero desejo de descobrir o ego que existe em nós e eliminá-lo. Como já foi explicado, é muito importante não cometer o erro de culpar os outros pelas reações que tivemos. Aquilo que se manifestou em nós aconteceu porque o defeito psicológico vive dentro de nós. Portanto, o essencial aqui é observar em nós mesmos todos os eus que se manifestaram, compreender que eles fazem parte do nosso ego, do nosso condicionamento e da nossa inconsciência, e então eliminá-los conscientemente do nosso interior. Para eliminar cada um desses detalhes que descobrimos em nós, vamos implorar a força do amor da nossa consciência, por meio do seguinte pedido mental: Mãe Divina, elimine de mim esse defeito. Fazemos esse pedido para cada eu que descobrimos e compreendemos. À medida que meditamos sobre um defeito, compreendemos seus muitos detalhes e os eliminamos, esse defeito vai se enfraquecendo até morrer completamente. E, em seu lugar, nasce em nós a virtude oposta. A cada defeito eliminado, resgatamos uma parte da nossa consciência. E essa essência liberada nos dará forças para continuar trabalhando, até libertarmos completamente a nossa consciência. Quando esses eus são decapitados e desintegrados, experimentamos um grande alívio, uma profunda sensação de alegria interior. Para nos aprofundarmos ainda mais em nossos defeitos, podemos nos questionar sobre os motivos da manifestação desse eu. Por que ele se manifestou? Para que ele se manifestou? De que maneira nos levou a reagir, a prejudicar os outros, a nos prejudicar? Fazer perguntas a nós mesmos, com a intenção sincera de aprofundar o estudo desse modo negativo de ser, é extremamente útil. Isso nos permite dissecar o defeito e compreender, cada vez com mais clareza, os múltiplos detalhes do nosso ego. Algumas observações importantes que devemos sempre ter em mente. Ao reconstruir uma cena, não devemos nos identificar com nenhuma das circunstâncias vividas. Precisamos observá-la de fora, como se estivéssemos assistindo a um filme. Em nenhum momento devemos nos justificar nem fugir da nossa responsabilidade, pois isso nos impediria de aprofundar a compreensão e, consequentemente, a eliminação do defeito. Lembremos também que este trabalho consiste em julgar a nós mesmos, e não aos outros. É igualmente fundamental nos colocarmos no ponto de vista das outras pessoas, para compreendermos mais profundamente o eu por meio da lei do espelho, que nos ensina que aquilo que nos incomoda nos outros é exatamente o que precisamos trabalhar em nós. Colocar-nos no lugar do outro também nos ajuda a compreender melhor de que maneira nossas falhas nos levaram a prejudicar os demais. E um ponto essencial é repetir essa prática sempre que tivermos oportunidade. Com disciplina e paciência, começaremos a perceber grandes transformações acontecendo dentro de nós. O estudante de si mesmo, aquele que está verdadeiramente interessado em avançar no seu processo de autoconhecimento, não deve se deitar para dormir sem antes refletir sobre os diferentes acontecimentos do dia. Por isso, é muito válido e necessário aproveitar diariamente esse momento para meditar sobre as situações que vivenciamos. Cada dia traz consigo seu próprio aprendizado, sua própria sabedoria, que podemos extrair por meio da meditação reflexiva. E este foi o tema da nossa conferência de hoje. Incentive-se a colocar em prática a meditação reflexiva, também chamada de meditação de guerra, e experimente essa valiosa ferramenta de autoconhecimento e libertação interior. Convido cordialmente todos vocês para nossa próxima conferência, na qual falaremos sobre fanatismo e mitomania. 2 defeitos psicológicos que precisamos eliminar do nosso interior, pois se tornam sérios obstáculos ao nosso progresso. Espero vocês na próxima conferência, para estudarmos detalhadamente este tema tão importante e interessante.